aí, Novo Testamento, livro aos Hebreus, por favor. Capítulo 10. Esse livro mantém o foco em Jesus, mostrando como Jesus é superior a tudo e todos. Por isso o título Focados em Jesus é o tema desta série. Hebreus capítulo 10. Irmãos, a vida é cheia de altos e baixos. O mercado de ação está em alta, em seguida está em baixa. A nota do seu filho está em alta, depois em baixa, não é? A temperatura em Itaperuna está alta e depois mais alta ainda. A vida cristã também é cheia de altos e baixos. Cada personagem da Bíblia, de Adão a Zaqueu, teve bons e maus momentos, bons e maus dias. Na última mensagem que nós vimos, baseada nesse livro aos Hebreus, essa carta aos Hebreus, nós vimos algumas palavras duras para aquelas pessoas que são culpadas da deserção espiritual. Você lembra disso? Aqueles que abandonam o povo de Deus, aqueles que param de caminhar sua caminhada de fé. Mas a mensagem de hoje é um pouco diferente. Nós vamos ler palavras de encorajamento, palavras de esperança para os crentes que lutam com os altos e baixos da vida. Nós vamos retomar a leitura da carta em Hebreus 10, 32 a 39, que diz assim: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Irmãos, muitos anos atrás, quando eu era estudante do seminário de teologia, nos ensinaram que todo sermão deveria ser condensado numa ideia principal, Aliás, eu estou preparando para o início do ano que vem, primeiro semestre do ano que vem, um treinamento de 10 semanas para pregadores, aqueles que querem aprender a pregar a palavra de Deus. Eu estou preparando um treinamento de 10 semanas, e você lá vai aprender que um sermão precisa ser condensado numa ideia principal, era chamado de sermão em uma frase. Então deixe-me dar a você a frase que resume esta mensagem. Na verdade, irmãos, é um versículo extraído dessa passagem que nós lemos, Hebreus 10, 36, diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Essa é a ideia principal desta mensagem, por isso eu estou chamando esta mensagem de persevere pela promessa. Você reparou o que o texto diz? Ele diz: vocês precisam perseverar para receber o que Deus prometeu.
perseverar para receber o que Deus prometeu. Por isso, persevere pela promessa. Quantas promessas você pensa que Deus fez? Quantas promessas? Há um pequeno livro devocional chamado Promessa Diária. Ele contém 365 promessas de Deus, uma para cada dia do ano. Será que Deus só fez 365 promessas? Deus fez muito mais que isso, muito mais. Herbert Lockhart, ele escreveu um livro intitulado Todas as Promessas da Bíblia, e nesse livro ele lista 7.457 promessas de Deus encontradas na Bíblia. 7.457 promessas de Deus encontradas na Bíblia. O grande pastor britânico chamado Charles Spurgeon disse isso sobre as promessas de Deus: Deus não pode voltar atrás na sua palavra. Suas promessas são como cheques que Ele nos deu. Tudo o que precisamos fazer é endossá-los com a fé e em seguida apresentá-los ao banco do céu para o pagamento. É por isso, irmãos, que nós devemos perseverar pela promessa. Eu quero falar sobre perseverança nessa manhã, e eu quero descrever a perseverança de 4 ângulos diferentes. Descrição do tipo de perseverança que você precisa ter para receber as promessas de Deus. E a primeira é essa: levante-se quando a vida derrubar você. Levante-se quando a vida derrubar você. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 32, nós lemos: lembrem-se dos primeiros dias, quando suportaram muita luta, muito sofrimento. Irmãos, é difícil para nós, brasileiros do século 21, entender o nível de oposição, de perseguição que esses primeiros crentes suportaram. É difícil para a gente. O Império Romano perseguiu os cristãos porque eles eram cristãos. Os judeus perseguiram os cristãos porque eles eram cristãos. Havia uma perseguição dupla, havia uma perseguição de ambos os lados, tanto dos inimigos romanos quanto dos irmãos judeus. Perseguiam os cristãos por serem cristãos. Então o escritor fala: lembra daquele tempo, vocês suportaram a luta, vocês suportaram sofrimento. A partir desse texto nós vemos que alguns foram presos, alguns tiveram suas posses, seus bens retirados. Quando eles viram seus pertences confiscados, eles perceberam que possuíam posses melhores e duradouras no céu. Agora pense como você se sentiria se você saísse da igreja hoje, ao final desse culto, e você chegasse à sua rua e houvesse um caminhão do exército em frente à sua casa, e eles estivessem carregando todos os seus móveis, todos os seus pertences para dentro do caminhão, e aí você se aproximaria e diria: o que vocês estão fazendo? Por que estão fazendo isso? E eles diriam: porque você é um daqueles malditos cristãos. É quase que difícil para a gente imaginar que tipo de sentimento nós teríamos. Mas irmãos, a nossa perseguição hoje não é esse tipo de perseguição. Há muitas coisas na vida que querem nos derrubar, querem nos sabotar. Circunstâncias ruins, pessoas ruins, dor, tristeza, tudo isso se junta em torno de você, procurando a chance para golpeá-lo e levá-lo a nocaute. A chave é que mesmo que você possa ser derrubado, você não será nocauteado. Levante-se! Levante-se! Essa semana, na quinta-feira, foi o dia do médico.
E eu dei uma palestra para médicos no hospital sobre aquilo que os médicos não conseguem trazer solução. 3 coisas que os médicos não conseguem trazer cura: o mal do coração humano, o sofrimento humano e a morte do ser humano. Nenhum médico, nenhuma ciência, nenhuma tecnologia pode ajudar com isso. O mal da alma humana, o sofrimento humano e a morte. Queridos, quando a vida te atacar com todas essas coisas, tentando derrubar você, e mesmo conseguindo derrubar você, levante-se. Esse versículo diz que esses cristãos se firmaram suportando o grande sofrimento, a grande luta. Você sabia que o sofrimento é um teste, é uma espécie de concurso, e Deus está observando para ver se você vai se levantar quando a vida derrubar você. Eu li um post esses dias que dizia assim: quando a vida o derrubar, olha só, quando a vida o derrubar, olhe para cima, veja as estrelas por 1 minuto e depois levante-se. Quando a vida derrubar você, olhe para cima, veja as estrelas por 1 minuto e depois levante-se. Um dos meus personagens favoritos no cinema é o Rocky Balboa, lembram dele? Personagem interpretado pelo Sylvester Stallone. Era um boxeador italiano, italo-americano, e o que me impressionava nas lutas do Rocky era o quanto ele era capaz de receber os golpes, de receber as pancadas e cair, e em seguida ele se levantava. Isso era o emocionante de todos os filmes. Eu não sei quantos Rocks tiveram, acho que foram 5, e o interessante era, ele apanhava, caía, e depois ele se levantava olhando para o seu opositor com esse olhar que perguntava: isso é tudo que você tem para mim? Já terminou, Jéssica? Querido, quando a vida derrubar você, levante-se. Essa deve ser a nossa atitude como seguidores de Jesus. Nós vamos ser derrubados muitas vezes, mas precisamos dessa atitude positiva e nos levantar. Nós deveríamos ser como aqueles bonecos infláveis que a gente dá de presente para as crianças, que tem um peso embaixo. Você esmurra, ele cai e simplesmente volta todas as vezes. Tiago era meio-irmão de Jesus, eles tinham a mesma mãe, Maria, mas pais diferentes. Jesus era o filho de Deus, Tiago era o filho de José. Tiago foi pastor da primeira igreja em Jerusalém. Os crentes enfrentavam perseguição, provações, testes, lutas. Então Tiago escreveu: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Irmãos, as provas e testes da vida são para revelar a profundidade e a autenticidade da sua fé. Fé só pode ser provada com sofrimento, com luta. Perseverança vem como resultado de uma fé persistente, resistente, uma fé que se recusa a permanecer caída quando você é derrubado. O escritor diz: lembre-se daquele tempo, de como você venceu as provas da vida, as lutas, as dificuldades. Isso vai ajudar você a seguir em frente, quando você enfrentar novas lutas no seu presente ou no seu futuro. Você pode olhar para trás, querido, e lembrar na sua vida, quando você foi derrubado. Você pode lembrar numa ocasião, num momento, numa circunstância em que você foi literalmente derrubado.
Você pode ter sido derrubado por um problema de saúde, um problema financeiro, um problema relacional, mas você voltou. E aqui você está hoje de novo. Lembre-se disso e continue caminhando, continue caminhando. Você já ouviu várias vezes a palavra Ebenezer. Mas você sabe o que Ebenezer significa? Ebenezer. Aqui está um pouco de história. 1 Samuel capítulo 7, um grande exército dos filisteus atacou o povo de Israel. O exército de Israel era em menor número, mas Samuel orou, Deus afugentou os filisteus com um alto trovão, e Deus deu aos israelitas a vitória. Então Samuel saiu e levantou uma pedra como uma lembrança, um memorial. Ele chamou esse memorial de Ebenezer, e Ebenezer significa pedra de ajuda, pedra de ajuda. Então toda vez no futuro, quando as pessoas passavam por aquele memorial, aquela pedra, eles se lembravam como Deus os havia libertado. Quantos de vocês têm um Ebenezer na sua vida? Você lembra de uma circunstância, um momento difícil do seu passado, mas você também lembra: Deus me levantou, Deus me sustentou. São ocasiões, queridos, em que Deus nos liberta. Você pode lembrar de um tempo assim na sua vida, foi difícil, houve dor, houve lágrimas, você se ressentiu, mas você se levantou, foi derrubado, mas você se levantou. Queridos, nós precisamos levantar Ebenezeres em nossa vida. Ebenezeres para a gente olhar para o passado e lembrar: foi difícil, mas Deus me levantou. Você poderia repetir comigo? Vamos juntos. Deus, o Senhor, me levantou outras vezes no passado, e eu creio que o Senhor fará isso de novo. Isso é Ebenezer, é lembrar do passado e lembrar que Deus o levantou. Então, querido, quando a vida derrubar você, levante-se. Isso é perseverança. Mas ainda, anime-se, o melhor da vida ainda está por vir. Anime-se. Hebreus 10:35 diz: por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Não abram mão da confiança. Eu ouvi uma vez alguém dizendo o seguinte, ele disse assim: alguém me disse, anime-se, as coisas poderiam ser piores, e eu me animei, e adivinha, as coisas ficaram piores. Anime-se. Eu não estou dizendo, anime-se, o mundo ficará melhor. Não é isso que eu estou dizendo. Mas se você é um seguidor de Jesus Cristo, você pode se animar, porque o melhor ainda está por vir. Eu realmente acredito que cada dia com Jesus é um dia mais doce, é um dia melhor do que o dia anterior. Em João 16:33, Jesus disse: nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. É isso que o Senhor nos diz. No final da sua vida, Martinho Lutero, o grande reformador, muitas vezes lutava com períodos de profunda depressão. Irmãos, crente tem depressão. Martinho Lutero enfrentou períodos de profunda depressão. Ele havia sido expulso da Igreja Católica, alguns dos seus melhores amigos o abandonaram, ele suportava o peso da responsabilidade de liderar uma congregação e um seminário. Ele também era casado e tinha 5 filhos, e ele muitas vezes sofria com pedras nos rins, dores terríveis, e um dia ele estava particularmente triste, mas a sua esposa Kate adorava ajudá-lo nesses momentos difíceis. Então, um dia em que ele estava muito para baixo, a Kate se aproximou usando uma roupa de luto,
uma roupa de luto. Então Lutero tomou um susto e perguntou: quem morreu? Kate imediatamente respondeu: Deus morreu. Eu concluí isso observando como você está agindo. E a maneira pela qual você está agindo me disse que Deus morreu. Então Lutero se levantou, voltou para os seus afazeres, e naquele dia ele entalhou na sua mesa de estudo, ele entalhou a palavra vivit, que em latim significa ele vive. E sempre que ele se sentia desanimado, deprimido, ele olhava para aquela expressão, para aquela palavra, e ele era revigorado. Ele vive. Tiago nos dá uma outra visão sobre o poder da perseverança. Capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Irmãos, há muitas promessas de recompensa que nós receberemos pelo simples fato de sermos seguidores de Jesus Cristo. Uma é chamada coroa da vida, mas nós recebemos essa recompensa se perseverarmos até o fim. Se você perseverar até o fim, há uma coroa da vida esperando você. Por isso devemos entender que Deus cumpre suas promessas quando estamos prontos para recebê-las. Pronto! Deus não cumpre suas promessas antes de estarmos prontos para recebê-las. O tempo de Deus é impecável, é preciso. Não é igual o seu celular que te acordou hoje 1 hora mais cedo. O tempo de Deus é preciso. Aliás, irmãos, um parêntese, só para lembrar, este ano, por causa das eleições e por causa do Enem, o horário de verão só começa dia 18 de novembro. O seu celular atualizou aí sozinho, não é? E te passou a perna hoje. 18, eu conferi hoje na internet, 18 de novembro. Bom, depois a gente volta a esse assunto. Vamos lá. Deus cumpre a promessa dele no tempo em que você está pronto. Há promessas que Deus tem para você, mas você não pode recebê-las, porque você ainda não está maduro o suficiente para recebê-las. Então você precisa continuar crescendo, para receber as outras promessas de Deus. O tempo de Deus é infalível. Por exemplo, quando minhas filhas eram crianças, elas diziam: papai, deixa eu dirigir o carro. E eu dizia: filhas, eu acho que vocês são pequenas demais para dirigirem um automóvel, isso ainda é perigoso. Um dia vocês poderão dirigi-lo. Você entende? Quando elas chegarem aos 18 anos, estiverem prontas, bom, hoje elas já têm 18, eu acho que ainda não estão prontas, mas isso é outro assunto. Quando nós estivermos maduros, prontos para receber determinadas promessas de Deus. Deus nos dá suas promessas quando estamos prontos para recebê-las. Anime-se, querido, o melhor da vida ainda está por vir neste mundo e será muito mais maravilhoso no outro mundo. Anime-se. Terceira maneira de ver perseverança: olhe para cima. Jesus está voltando. Esse é outro motivo para perseverar. O versículo 37 diz assim: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Ora, os primeiros cristãos viviam na grande expectativa de que Jesus voltaria ainda na sua geração. Isso foi uma promessa que lhes deu força no meio do seu sofrimento e perseguição.
Todos nós que conhecemos e amamos a Jesus, nós deveríamos estar olhando para tudo o que acontece no nosso mundo, através desse filtro, o fato de que um dia Jesus vai abrir os céus, e nós vamos vê-lo face a face. Você deve interpretar o mundo debaixo dessa ótica. Paulo escreveu a Tito que esperar Jesus é nossa gloriosa esperança, Tito 2. Paulo diz assim: devemos viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Salvador Jesus Cristo. Ok, Jesus não retornou durante a vida dos primeiros, ou na primeira geração de crentes, mas eles foram até a morte acreditando nisso, foram até a morte esperando por isso. É estranho, no cinema, normalmente isso acontece, quando nos filmes eles querem retratar um maluco. Como é que eles fazem? Eles colocam o maluco com aquelas placas de sanduíche, né, frente e verso, e na placa está escrito: ele voltará, ou arrependam-se, ele está voltando. Por quê? Porque o cinema considera que nós, que acreditamos que Jesus voltará, nós somos loucos. Mesmo cristãos cultos, quando falam do retorno de Jesus ao planeta Terra, há muitos zombadores que riem dessa nossa afirmação. Os homens zombam da ideia de Jesus voltar a esse planeta. Mas, querido, não deveríamos nos surpreender com isso. O apóstolo Paulo previu que isso iria acontecer séculos atrás, e também Pedro escreveu sobre isso, e Pedro disse assim: antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Você percebeu? Já naquela época havia zombadores que zombavam dizendo: vocês disseram que Jesus voltaria e ele até hoje não voltou. Os céticos modernos dizem: todos os primeiros cristãos viveram debaixo dessa certeza de que Jesus voltaria, mas veja, 20 séculos se passaram e até hoje, onde ele está? Sim, queridos, são 2000 anos, mas 2000 anos é de acordo com o nosso cronograma, é de acordo com a nossa agenda. Nós somos criaturas do tempo e do espaço, nós estamos amarrados ao tempo e ao espaço. Nossas vidas inteiras nós seguimos o ritmo de 60 segundos forma 1 minuto, 60 minutos formam 1 hora, 24 horas formam um dia, e daí por diante. Mas, querido, Deus não está limitado a essa contagem de tempo e espaço. Se você seguir na leitura de 2 Pedro, apenas alguns versículos à frente, Pedro diz: não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Veja só, isso não é uma fórmula matemática que diz que 1000 anos equivale a um dia, não é uma fórmula matemática. Diz que um dia é como 1000 anos, ou 1000 anos é como um dia. Para nós parece que Jesus se foi há 2000 anos, mas para Deus é como se fosse um dia, 2 dias. É como se Jesus tivesse voltado para casa na sexta-feira passada. Você entende? Uma das mentes mais brilhantes do século XX, o ex-agnóstico C.S. Lewis, escreveu a brilhante série As Crônicas de Nárnia. Ele se tornou um cristão convertido, e ele escreveu sobre o retorno de Cristo, dizendo: Deus vai invadir essa terra com força. Nesse tempo será Deus sem disfarce, algo tão avassalador que vai despertar o amor irresistível ou o terror irresistível em toda criatura. Lewis continua dizendo: será tarde demais para escolher o seu lado. Essa não será a hora para escolhas, será o momento em que descobriremos
qual lado nós realmente já escolhemos. Então, querido, perseverança, levante-se quando a vida derrubar você. Anime-se, o melhor da vida está por vir. Olhe para frente, para cima, afinal Jesus está voltando. E finalmente, não desista, complete a carreira. Depois que o escritor fala dos desertores, lá no capítulo 10, finalmente ele identifica aqueles que permanecem fiéis. Você percebe o contraste? Ele começa falando dos desertores, dos que abrem mão, dos que abandonam, até os cultos, até a frequência dos cultos, eles deixam isso para lá. Mas ele termina agora falando dos fiéis. E ele chega ao versículo 39 e diz assim: nós, porém, veja só, aqueles são os que abandonam, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Irmão, perseverança significa nunca desistir. Quando a gente chegar em Hebreus capítulo 12, nós vamos nos aprofundar na verdade de como a vida cristã é como uma corrida bem sucedida. Cadê o gordinho que caiu em cima do carro? Ele acabou de cantar agora aqui, está aqui. Ele fugiu da moto e atropelou um carro parado. Como é que você conseguiu acertar, Márcio? Né? A vida cristã é uma corrida bem sucedida, que a gente vai se livrando das motos e não atropela carro nenhum. Uma corrida. Como Paulo, se aproximando no fim da sua vida, ele escreveu essas palavras na sua última carta. Ele diz assim: a hora da minha partida é perto, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Eu nunca corri uma maratona, mas eu li sobre corredores que falam sobre, há um ponto nas maratonas, que eles dizem, eles usam a expressão bati no muro, não é um muro literal, claro que não, é um muro de fadiga, é um muro de cansaço. A maioria dos corredores de maratona dizem que isso acontece lá pelo quilômetro 30, 34, quando eles estão exaustos. Um corredor descreveu dessa maneira: sua energia se esgota, suas pernas podem ficar entorpecidas, a coordenação muscular é difícil e a dúvida começa a se instalar. Você quer saber, será que eu vou chegar até o final? Um outro corredor disse assim: eu senti como se um elefante tivesse saltado de uma árvore sobre as minhas costas, e ele estava me obrigando a carregá-lo o resto do caminho. Maratona! Mas os corredores não são os únicos que batem no muro de fadiga. Todos nós passamos por momentos em que a gente atinge esse muro e a gente sente como se não pudéssemos mais seguir em frente. Será que eu consigo? Querido, o interessante é que geralmente a gente não vê isso chegando. A gente não vê. Mas a perseverança significa manter os olhos em Jesus, seguir em frente com fé. Você se recusa a desistir. Sabe, as pessoas mais bem-sucedidas da vida, elas se recusam a desistir. Como Thomas Edison, que inventou tantas coisas, dentre elas a luz, né? A lâmpada, melhor dizendo. Thomas Edison foi considerado um estudante burro. Thomas Edison, ele foi considerado, quando ele era estudante, incapaz de aprender coisa alguma. Thomas Edison foi demitido dos seus 2 primeiros empregos, mas ele nunca desistiu. Sabe quantas vezes ele tentou desenvolver a lâmpada? 1000 vezes, 1000 filamentos diferentes, tentando fazer a lâmpada funcionar, até que teve sucesso. Você hoje anda nos carros
da Ford. A Ford fundada por Henry Ford. Henry Ford, antes de ser o grande sucesso mundial no campo, na indústria automobilística, ele faliu 5 vezes. 5 vezes. O capitão da seleção brasileira, Cafu, foi reprovado em 9 testes para ser jogador de futebol. 9 testes. Acho que alguém se recusou a desistir. Você entende? Deixe-me dar a você a fórmula para perseverança. É essa daí, olha. Persistência mais paciência. Vamos juntos? Persistência mais paciência. A persistência mantém você seguindo em frente. A paciência faz você acreditar: o prêmio vai chegar. Apenas espere por isso. Persistência e paciência são como 2 asas de um avião. Você precisa de ambas para poder voar. Persistência, paciência. Se o que for que você tentar na vida, seja o que for, qualquer área, seja um diploma de faculdade, seja a prática de um hobby, uma carreira, casamento, especialmente sua caminhada com Deus, persistência e paciência levarão você à frente. Todos os heróis da Bíblia, e agora nós vamos entrar no capítulo 11 de Hebreus, que nos fala do panteão, não é? Desse hall da fama dos heróis da fé. Todos eles tiveram que praticar perseverança, persistência e paciência. Considere José. Seus irmãos o odiavam, eles o espancaram, jogaram num buraco. Você lembra da história? Mas José disse: eu vou me levantar quando a vida me derrubar. Mas aí José foi vendido como escravo e declarado morto. Aí ele foi levado para o Egito e ele disse: eu vou me animar, porque eu acredito que o melhor da vida está por vir. Não melhorou, piorou. Ele foi preso por um crime que ele não cometeu, mas lá na prisão ele demonstrou perseverança. Ele disse: eu vou olhar para cima, porque um dia o rei virá me libertar. O rei, o faraó, o libertou finalmente, e pelo resto da vida José disse: eu não vou desistir, eu vou terminar a minha carreira de pé. A vida de José cheia de decepção, mas quando ele foi o primeiro ministro do Egito, ele olhou para tudo isso, todo o seu passado, e ele disse assim: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Querido, Deus tem tantas promessas para você. Não desista, não desista, persevere e você receberá a promessa. Persevere e você receberá a promessa.